Então, gente, vamos agora para a nossa terceira parte da aula 2 da nossa revisão final Enem, né? Nosso curso intensivo tá aí. Para vocês que estiverem assistindo às aulas, lembrem que essas aulas ficam gravadas, eu deixo aqui disponibilizadas para vocês e que existem outras aulas disponíveis aí. Qualquer dúvida é só chamar por e-mail, chamar por direct, que a gente vai estar aqui para auxiliar vocês. Essa aula de hoje teve como tema histologia animal e a parte de embriologia. E a gente vai estar entrando agora na questão 11, que é a próxima questão que a gente vai estar fazendo, que é a primeira questão desse terceiro bloco da nossa revisão. Então a questão diz assim: a gente tem uma imagem, é muito importante a leitura da imagem na prova do Enem. As imagens elas não estão aí à toa, na maioria das vezes elas são muito necessárias e é uma prova que costuma usar muito linguagem não verbal. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem aí a fecundação, o início do desenvolvimento, a formação do blastocisto. O blastocisto, para quem não lembra, é o equivalente à blástula em um mamífero. Depois a gente tem o feto e o adulto. E ele traz assim para a gente no comando da questão: para que as células assumam funções diferentes, é necessário que elas, ao longo do desenvolvimento, gente, presta atenção, isso tem caído muito em muitas provas de vestibular e isso cai também com frequência na prova do Enem. Existe uma coisa chamada diferenciação celular. Quando a gente trabalha com diferenciação, é importante a gente entender o seguinte: todas as células derivam do zigoto, que é uma única célula e que apresenta o mesmo material genético. Quando a gente fala que as células vão assumir funções diferentes, tem que ficar bem claro para vocês que geneticamente todas as células de um mesmo organismo elas são iguais. Elas portam a mesma carga genética e elas vão apresentar comportamentos diferentes por um detalhe. Apesar de termos todos os mesmos genes, esses tipos celulares vão se diferenciar porque alguns genes vão ficar ligados e outros genes ficarão desligados. É inadmissível irmos para a prova do Enem sem dominar esse conteúdo. Então eu vou ajudar vocês nesse sentido. Todos os genes são iguais. Agora, em todas as células, a diferença é que alguns estão ligados e outros desligados. A gente pode encontrar também como genes ativos e genes inativos ou desligados. Gente, quando a gente vai trabalhar com a expressão de um gene, o que a gente faz? A gente tem o DNA. A partir desse DNA que comanda o nosso metabolismo, a gente produz moléculas de RNA, dentre elas o RNA mensageiro, que é um tipo de RNA que tem bases nitrogenadas, indicando a posição de cada aminoácido na proteína que eu vou produzir. E esse RNA mensageiro é utilizado depois na tradução para que a gente possa produzir as proteínas. Todo e qualquer ser vivo apresenta o DNA no comando do metabolismo e as proteínas na execução. Então eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Nas minhas células da pele e nas minhas células do estômago, eu tenho genes para a produção de melanina e eu tenho genes para a produção de pepsina, que é uma enzima que faz digestão, por exemplo, da carne, que são proteínas. Mas, gente, o gene da melanina na pele, ele está ligado. Então lá existe transcrição para depois eu traduzir a proteína melanina. Quando eu vou trabalhar com esse mesmo gene na célula do estômago, ele vai estar desligado, gente. Não tem transcrição nele. Já o gene da pepsina, ele está desligado na pele e vai estar ligado no estômago. O que significa dizer que, na hora que eu falo que as células estão assumindo funções diferentes, é porque elas estão utilizando parte da informação genética diferente. E nesse momento, eu tenho a diferenciação celular. A sua prova, ela pode falar sobre genes ligados e desligados, ou ela pode falar sobre transcrição diferencial. Por que as células são diferentes? Porque elas transcrevem pedaços diferentes do DNA, produzindo proteínas diferentes que vão ter funções também diferentes. Então essa questão 11, importantíssima, precisa que você entenda bem para fazer a sua prova do Enem. A resposta que a gente vai ter é a letra C. Eu queria chamar a atenção para vocês na letra A, onde ele diz assim: dupliquem o DNA de forma conservativa. A duplicação do DNA não é conservativa, ela é semi-conservativa. Mas o que eu quero chamar a atenção aí de vocês é que quando eu duplico ou replico o DNA, que é a mesma coisa, eu não estou expressando genes, eu estou apenas conservando a informação, preservando a informação e garantindo que a próxima geração de células apresente a mesma informação que as células genitoras, que é isso que a gente faz, por exemplo, na mitose. A gente duplica o DNA na fase S da intérfase para gerar células que são geneticamente iguais. Uma das grandes consequências da mitose é essa, gerar células geneticamente idênticas. Então, questão 11, nós vamos ficar aí com a letra C. Quando a gente vai analisar a próxima questão,
ela vai trazer pra gente uma imagem. Essa imagem aí fala sobre o desenvolvimento embrionário de um animal. E ela diz o seguinte no texto base. A gente tem assim, questão 12. A figura representa o embrião de uma ave em desenvolvimento e seus respectivos anexos embrionários. Com exceção da casca do ovo, as demais estruturas indicadas na figura também estão presentes na gestação do embrião humano. Lembrem-se que humanos são animais vivíparos dentro do grupo dos mamíferos e vão apresentar placenta. A partir do momento que eu tenho o aparecimento da placenta, a placenta ela é um órgão materno-fetal onde eu encontro o tecido da mãe, que é o endométrio, e o tecido fetal, que é formado pelas vilosidades coriônicas. Placenta tem função de nutrir o embrião, recolher as excretas, fazer as trocas gasosas e ainda tem função endócrina e de defesa. Produz hormônios, a placenta nos primeiros meses produz a gonadotrofina coriônica, que vai manter o corpo lúteo produzindo a progesterona, para que a mulher não tenha o aborto, não perca o bebê. E a própria placenta, a partir do segundo mês de gestação, vai produzir a própria progesterona para manter o endométrio aí no decorrer do procedimento. Essa placenta, ela é extremamente importante e quando ela aparece ao longo do curso evolutivo em mamíferos, a gente vai ter a regressão de alguns anexos embrionários. Em animais ovíparos, como répteis e aves, e alguns mamíferos monotremados, como por exemplo a equidna e o ornitorrinco, que são ovíparos, nós vamos ter a vesícula vitelínica bem desenvolvida, que é responsável pela nutrição do embrião, e em mamíferos, mesmo quando ela é involuída, quando ela é menos desenvolvida, ela ainda é importante, porque forma o pedículo vitelínico lá, que vai estar no cordão umbilical e produz células sanguíneas, é o primeiro órgão hematopoético. Vamos ter o alantoide, que é responsável pelas trocas gasosas e pela desmineralização da casca e mineralização do embrião. Esses dois anexos, eles regridem, porque o papel deles passa a ser feito pela placenta. Então, quais são os anexos que vão involuir com o aparecimento da placenta e o desenvolvimento dela? O alantoide, que faz troca gasosa e armazena excreta, e a vesícula vitelínica, que é responsável pela nutrição. Então ele diz assim, tem aí a imagem, tá? Só pra gente recapitular. Esse ovo típico com casca calcária e porosa é uma grande novidade dos répteis. Os primeiros animais vertebrados a invadirem o ambiente terrestre são os anfíbios, que ainda dependem da água para a fecundação e para o desenvolvimento. Uma grande sacada para a conquista real do ambiente terrestre vem com os répteis, que são ancestrais dos répteis atuais, das aves e dos mamíferos, com o ovo amniótico, com o pênis, que vai garantir fecundação interna, e com o ovo amniótico já cobrado em algumas edições do Enem. O ovo amniótico vai ter a casca calcária e porosa, tem o córion ou cerose, que vai estar revestindo todo o embrião, vai ter o alantoide, a vesícula vitelínica e o amnion, que é uma outra novidade que surge nos répteis. O líquido amniótico, que é o líquido que se rompe, que extravasa quando rompe a bolsa, expressão que a gente usa na espécie humana, é quando o amnion está sendo rompido e esse líquido está sendo liberado. Líquido esse que vai evitar choques mecânicos, confere proteção mecânica e evita a dissecação. Eu não posso ir para a prova sem entender qual é o papel de cada um desses anexos e a importância desse ovo na conquista do ambiente terrestre. Então, gente, dentre os anexos embrionários indicados, na figura, um deles é bastante desenvolvido nos ovos das aves em razão da sua importância para a nutrição. Falou em nutrição, nós vamos contar com a vesícula vitelínica. Porém, nos mamíferos placentários, esse anexo é pouco desenvolvido, uma vez que a nutrição do embrião se dá a partir da placenta, que resulta do desenvolvimento de outro anexo embrionário comum aos dois organismos. Esses dois anexos embrionários são, respectivamente, gente, o primeiro é o de nutrição bem desenvolvido em aves, que também é desenvolvido em répteis, e em mamíferos ovíparos, que é o saco vitelínico, e o segundo é a parte do bebê, do embrião, do feto, que vai se unir ao endométrio para gerar a placenta, que seria o córion. Então, nessa questão 12, a gente discute os anexos embrionários, a função deles, o papel deles na evolução dos vertebrados com a conquista do ambiente terrestre e a parte relacionada a funções gerais. Então, gente, a resposta que a gente vai ter nessa questão 12 é a letra C, onde eu tenho saco vitelínico e córion. Não esqueçam que esse tema é importantíssimo. Lembrar que o ovo amniótico foi o responsável direto pela conquista do ambiente terrestre é uma carta na manga importante para qualquer prova, não só para a prova do Enem.
E dentro de zoologia, quando a gente compara o processo embrionário à evolução dos vertebrados, esse é um tema muito forte e frequente na estatística da prova. Galera, a gente vai agora para a questão 13, e nessa questão 13, a gente tem o texto que vai falar mais uma vez sobre o processo de desenvolvimento embrionário. A parte de embriologia, eu vou ser bem honesto com vocês, aquela parte mais tradicional de tipos de ovos, desenvolvimento, é uma parte que a gente não encontra muito na prova. A prova tende a trabalhar mais com diferenciação celular, células-tronco, que é sempre importante, tema forte para qualquer prova, em especial o Enem, e a parte dos anexos. Agora, nós podemos encontrar textos relacionando a quantidade de vitelo, o desenvolvimento e as adaptações que os organismos apresentam aos diferentes tipos de ambiente. Isso sim seria uma abordagem inteligente que se adequaria às habilidades que são utilizadas na formulação da prova do Enem. Mas vamos para a questão 13, que diz assim: detectar células tumorais presentes no sangue por meio de um biosensor que não tem contato com a amostra foi a novidade premiada com medalha de ouro na categoria Tecnologias Exatas da Terra e Engenharia da Olimpíada da USP 2011. O dispositivo, com alguns poucos centímetros, utiliza métodos bioquímicos para reconhecer as moléculas na superfície das células cancerosas, com o uso de corrente elétrica e ácido fólico, uma vitamina do complexo B. Já citamos na aula 1 que o ácido fólico é importante para o desenvolvimento do tubo neural. Então a formação do sistema nervoso do embrião em mulheres grávidas é importante e depende desse ácido fólico. A gente tem aí a deficiência do ácido fólico na gestação pode causar problemas no fechamento do tubo neural, causando alterações como anencefalia ou espinha bífida. Na embriogênese, a formação desse tubo ocorre. Gente, o que é que tem no texto? O finalzinho é extremamente importante, quando ele diz problemas de fechamento no tubo neural. O tubo neural, ele aparece quando a gente tem um achatamento no dorso do embrião. Esse achatamento no dorso do embrião, ele é um achatamento que envolve um tecido que nós chamamos de ectoderme. Essa ectoderme, ela começa a se diferenciar e ela vai gerar aqui, gente, uma placa que nós chamamos de placa neural. E posteriormente essa placa neural vai se invaginar para gerar o tubo neural, que vai gerar o sistema nervoso do indivíduo. E isso aqui no dorso, quando a gente está trabalhando com cordados. Durante o desenvolvimento embrionário, a gente encontra aqui por dentro uma estrutura derivada, gente, da mesoderme, que é a notocorda. E essa notocorda, que é uma estrutura de cordados, ela libera líquidos que induzem a formação dessa estrutura. Então, na embriogênese, a formação desse tubo ocorre na ectoderme e não na endoderme, não na mesoderme e não junto das outras estruturas que ele está citando para vocês, tá? Inclusive a gente tem aí na letra E ele falando assim, ó, na região correspondente aos macrômeros da blástula. Na blástula os macrômeros ficam embaixo. E aqui nós já estamos entrando na neurulação, onde eu tenho durante o desenvolvimento embrionário quais etapas? A gente tem a fase de segmentação, que é aquela primeira fase onde ocorrem as mitoses, onde eu tenho mórula e blástula, seguem as mitoses e a gente começa a diferenciação celular na gástrula, onde a gente tem a formação dos folhetos embrionários. E a última etapa, gente, é a organogênese, onde nessa organogênese nós vamos iniciar o processo através da neurula. E é na neurula que a gente vai ter a formação de placa neural, tubo neural e notocorda. Então, a cronologia também é muito importante, tá certo? Então a gente vai ficar aí com a letra A, que fala sobre ectoderme, induzida pela notocorda. É a notocorda quem faz. Esse detalhe da notocorda, eu fiz uma adaptação na questão, é algo que não é tão cobrado em prova de Enem. Ela é cobrada em prova tradicional, de medicina, de vestibular. Mas o importante que eu queria nessa questão, e o motivo pelo qual escolhi para colocá-la aqui nessa nossa revisão, era lembrar vocês que as estruturas nervosas, tecido nervoso, sistema nervoso, derivam do tubo neural, que foi gerado a partir da placa neural, que é resultante de um achatamento na região dorsal do embrião. Aqui, gente, é o dorso do embrião. É só lembrar que nós somos cordados e o nosso tubo nervoso ele é dorsal. Ele fica pelas costas e quando adulto protegido pelas vértebras, tá? Então, essa questão 13, nós vamos ficar com a letra A.
é mais uma das questões que a gente está utilizando para trabalhar com o destino dos folhetos embrionários, tá? A nossa penúltima questão agora, dessa aula 2, é a questão 14. E nessa questão 14, a gente vai trabalhar com células-tronco. Eu vou ser bem honesto com vocês. Se vocês forem pegar um material para estudar sobre células-tronco, são infinitas informações. Não percam tempo nessa reta final. O que é que o Enem sempre cobrou? Característica básica de célula-tronco. O Enem nem cobra a classificação, porque a depender da classificação a gente acaba até se atrapalhando quando pega fontes diferentes. Mas o que é importante lembrar? O papel das células-tronco. Gente, no animal eu chamo de célula-tronco aquela célula que é indiferenciada, que tem alto poder proliferativo, e a grande vantagem dela é que ela consegue se transformar em outros tecidos. Eu consigo induzi-la a transformar-se em outras coisas. Nos vegetais, a célula que seria equivalente a essa é o meristema, que a gente encontra nos tecidos de crescimento das plantas. Então, ó, a célula meristemática lá nos vegetais, ela é que tem esse potencial de transformar-se em outros tecidos. No animal, a gente trabalha com célula-tronco. A célula-tronco ela pode ser classificada em célula-tronco embrionária ou célula-tronco adulta. Quando a gente trabalha com célula-tronco embrionária, a grande vantagem de uma célula-tronco embrionária é que ela é totipotente. O que é uma célula totipotente? É uma célula que não tem limitações na sua transformação. Quando eu digo que a célula é totipotente, eu estou dizendo a vocês que elas podem se transformar em qualquer coisa. A gente também tem células pluripotentes, a gente tem células multipotentes, a gente tem células unipotentes, mas todas elas apresentam uma limitação maior. As células totipotentes são as células embrionárias que a gente pode retirar ou da mórula ou da blástula. No caso de um mamífero, na blástula nós vamos retirar do embrioblasto. É aquele tipo de célula que pode transformar-se em qualquer célula do nosso corpo. Professor, se eu fizer uma questão e essa questão falar sobre células-tronco do cordão umbilical, células-tronco do cordão umbilical são troncos? São indiferenciadas? São. Mas elas são células-tronco adultas, mas adultas jovens. Posso utilizar para algumas coisas? Posso, mas não posso usar para gerar tudo. Hoje, para evitar o uso de células embrionárias e minimizar as polêmicas judiciais, legais, religiosas e éticas, existem tecnologias que pegam células-tronco, pegam células adultas e regridem, induzem elas a se transformarem em células-tronco com características embrionárias. Qual é a grande vantagem? Eu posso pegar a célula que não é do embrião e gerar células que têm a característica do embrião, com um poder ilimitado. A grande vantagem é que eu não trabalho com células embrionárias e se a célula for do próprio paciente, um outro ponto vantajoso é a questão da não rejeição, porque eu estou utilizando célula com a informação do próprio indivíduo. Então, quanto à origem, ou ela é embrionária, ou elas são células-tronco adultas. Gente, eu tenho célula-tronco no epidídimo, no útero, a gente tem célula-tronco no tecido hematopoético, então célula-tronco não é nada de extraordinário. Agora, as aplicações aqui são. A gente tem células-tronco pelo nosso corpo inteiro, agora, a graça maior é utilizar as totipotentes, porque são o quê? Ilimitadas. Lembrando, o Enem cobrou nesses anos todos, principalmente a questão da caracterização. O que caracteriza uma célula-tronco? E isso enquadra numa habilidade importantíssima, porque eu estou utilizando tecnologias para resolver problemas de saúde, para diminuir as filas do transplante, para minimizar o risco de ter uma rejeição. Então essas tecnologias elas são aplicadas para isso. E aí a gente tem assim na questão 14. A recuperação da córnea é um dos tratamentos com células-tronco que tem mostrado avanços satisfatórios em relação à sua aplicação e recuperação de lesões da córnea. Esse tratamento se baseia no uso de células-tronco aplicadas na região lesionada da córnea, por consequência de alguma queimadura ou de outras lesões físicas, e que estimulem o crescimento de uma nova camada celular no olho com as mesmas funções. A propriedade capaz de permitir essa recuperação consiste em essas células serem, olha, essa é uma questão inédita que eu elaborei baseada nas habilidades do Enem para vocês nessa revisão e que se vocês baterem em todas as questões do Enem de 2009 até agora, vocês vão perceber que se enquadra perfeitamente com o que o INEP seleciona para cobrar de vocês os conhecimentos e ver se adquiriram e desenvolveram as habilidades para ter uma pontuação.
Lembrem, questão de biologia, a gente tem que treinar, a gente tem que acertar para poder elevar a proficiência e minimizar as chances de o TRI nos dar prejuízos abaixando a pontuação. Então, gente, qual é a propriedade? É de elas serem embrionárias e bastante diferenciadas? De jeito nenhum. Elas têm que ser indiferenciadas. Especializada é a mesma coisa que diferenciada. Por exemplo, um neurônio altamente especializado. Uma célula muscular estriada esquelética altamente especializada. Então eu não quero células especializadas. Células lábeis e não possuírem capacidade proliferativa. Gente, eu não vou nem entrar na classificação de lábio, estável e permanente, que são classificações que as células apresentam de acordo com o tempo de vida. Mas não possuírem capacidade proliferativa, a grande característica de uma célula-tronco é que ela está constantemente se dividindo. Ela tem um alto poder proliferativo. Letra D. Modificadas geneticamente e sofrerem meiose. Gente, meiose em animal é para a geração de gametas. Meiose em planta é para a geração de esporos. Meiose eu saio de células diploides para gerar células haploides. O meu intuito com célula-tronco é fazer com que ela se transforme naquele tecido, naquele órgão. Então eu tenho que gerar células que são diploides e células que estão sofrendo mitoses. Gente, a letra E é a nossa resposta, que diz assim: indiferenciadas e dotadas de poder proliferativo ou alto poder proliferativo. O Enem já cobrou isso inúmeras vezes. Inclusive já teve a audácia de, em uma questão, comparar células do câncer com células tronco, para vocês analisarem as características em comum, que são justamente essas, né? O poder proliferativo e a não diferenciação. Então, na questão 14, que é a nossa penúltima questão da nossa aula 2, nós temos aí a letra E. Bom, para finalizar essa nossa aula, vejam, ao final das aulas nós teremos feito mais de 150 questões, algumas do Enem, mas todas no modelo do Enem, adaptadas ou inéditas. E eu estou fazendo de um jeito que a gente consiga selecionar e direcionar. O grande desafio nessa reta final para vocês é não perder tempo. Vocês não podem perder tempo com assuntos que não caem, não podem perder tempo estudando aquilo que vocês já sabem. E como é que a gente consegue identificar o que deve ser estudado? Aquilo que eu erro, aquilo que eu percebo que eu não acerto nos simulados e que é importante. Por isso, a necessidade de fazer bons simulados, simulados alinhados com a prova do Enem de verdade. Então, gente, a questão 15, mais uma inédita aqui para vocês que estão fazendo o meu curso online de biologia, diz assim: a fertilização in vitro, FIV, é um processo em que as células ovarianas são fertilizadas pelo espermatozoide fora do corpo. In vitro. In vitro vem do latim e significa em vidro, o que no caso se refere a um tubo de teste ou prato de Petri daqueles usados em ciências. FIV é um tratamento para a infertilidade que envolve controle hormonal e do processo ovulatório, removendo o óvulo dos ovários femininos e permitindo que os espermatozoides fertilizem em um meio fluido in vitro. O óvulo fertilizado é então transferido ao útero da paciente com a intenção de estabelecer uma gravidez de sucesso. Gente, isso se chama reprodução assistida. Os temas relacionados à reprodução, tema forte para a prova do Enem, muito frequente, nós vamos ter em outra aula, que é a aula 3, que é a nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre fisiologia humana e também vamos falar na parte de fisiologia da reprodução. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, pode anotar aí do lado, bebê de proveta, fertilização in vitro, não é clonagem. Clonagem é uma coisa que a gente vai abordar na nossa aula de biotecnologias, que é uma aula que com certeza vai cair uma ou duas questões na sua prova desse ano. Mas entendam que bebê de proveta não é clonagem, porque no bebê de proveta eu estou fazendo a fertilização fora do corpo da mulher. Mas existe fertilização. Vai existir união de gametas e eu vou gerar um novo indivíduo com uma caracterização genética nova derivada daqueles dois gametas. Gente, a transferência ao útero será seguida de... na aula de hoje eu falei que a gente gera o zigoto. Esse zigoto, depois que se forma a partir da fecundação, começa a sofrer divisões e aí a gente começa a fase de segmentação. Então, esse zigoto foi formado pela fecundação, tivemos a segmentação, a gente vai passar por algumas etapas. Uma primeira etapa aqui que a gente chama de mórula. A mórula é quando a gente tem aquele maciço celular. São muitas células que se dividiram muito rápido.
praticamente tem o mesmo volume do zigoto. E depois, gente, essa mórula aqui, as células continuam se multiplicando, mas além de multiplicar-se, essas células fazem o quê? Essas células crescem, né? Essa massa de célula cresce, aumenta de volume e gera essa estrutura aqui. Ó, esse desenho é mais ou menos o que a gente vai ter de um embrião de um mamífero. O que a gente está tendo aqui? Nós vamos encontrar blastômeros. Os blastômeros são as células resultantes das mitoses que nós vamos encontrar aqui. Nós teremos aqui um maciço celular chamado mórula, que tem praticamente o mesmo volume do zigoto. O zigoto está aqui representado após a fecundação. E aqui, gente, nós vamos encontrar o blastocisto. Prestem atenção. Esse nome blastocisto é o nome que a gente dá à blástula dos mamíferos. Gente, essa estrutura aqui dentro é o que nós chamamos de embrioblasto. Células tronco de embriões de mamíferos a gente tira daqui quando quer que elas gerem tecidos, tá? E a gente tem aqui o trofoblasto, que vai estar associado à formação de anexos. Essa é a primeira parte que vai estar lá invaginando para estar se multiplicando e se unindo ao endométrio para gerar placenta. O que eu quero que vocês entendam? Numa reprodução normal, sem ser bebê de proveta, a gente tem a fecundação ocorrendo na tuba uterina e entre o 5º e o 8º dia eu finalizo essa etapa. Então uma mulher, quando o embrião fixa ao endométrio, ela já passou o bebê dela, né? O embrião já passou pela fase de segmentação, já foi mórula e quem está fixando é o blastocisto. Entre o 5º e o 8º dia é o blastocisto quem vai sofrer a nidação. Lembrem, fecundação na tuba uterina, no meio da tuba, na ampola, e a nidação é a implantação do embrião ao endométrio. Gente, essas etapas num bebê de proveta eu faço em laboratório. E aí eu pego esse embrião aqui, coloco no útero da mulher para que ele possa se desenvolver. É importante lembrar que na reprodução assistida eu estou tentando resolver um problema de fertilidade do casal. E eu, enquanto responsável pelo procedimento, eu não vou gerar um embrião só. Nós geramos alguns embriões e implantamos alguns embriões no útero dessas mulheres. Por esse motivo, é comum mulheres que fazem reprodução assistida terem gestações de gêmeos dizigóticos. Por quê? Porque eu implantei embriões diferentes no útero daquela mulher. Então, gente, a transferência ao útero será seguida de segmentação? Não, porque a segmentação já aconteceu. Menstruação, sobre hipótese alguma. Se a mulher menstrua, é uma consequência da queda na progesterona. O miométrio, que a musculatura vai contrair, e eu não vou fixar o embrião. Anfimixia é o nome que a gente dá à fusão do núcleo masculino com o núcleo feminino, né? E ovulação também não. A resposta vai ficar a letra E, que é o processo de nidação. Então, gente, mais uma semana de muito estudo para vocês. Joguem duro, corram atrás, façam as anotações e não deixem de estudar aquilo que é importante. Não percam tempo e vamos para cima que vai dar tudo certo. Beijão!